E aí, tudo bem? Vamos seguir falando então agora sobre transformação de dados no curso Power BI para analistas. Então aqui eu vou falar agora sobre, não especificamente sobre a transformação de dados, né, mas sim sobre as vantagens da gente transformar os dados no Power Query. Falo Power Query, né, Power BI, Power Query está dentro do Power BI, mas também está dentro do Excel agora, né? Então a gente pode aproveitar as vantagens dele no Excel também, mas aqui as principais vantagens do Power Query dentro do Power BI e sobre tipo de dados. É isso que a gente vai falar hoje nesta aula. Então, a principal vantagem é a gente poder acompanhar as etapas de transformação que a gente fez e corrigir algo que a gente tenha feito em algum momento que não tenha sido correto ou a gente esqueceu de fazer alguma coisa, a gente pode fazer essa transformação antes, sem deixar as etapas que a gente fez depois ocorrerem, ou vice-versa, né? Ou corrigir alguma no final, corrigir alguma no meio, sem perder as que a gente fez depois. Então, para a gente acompanhar as etapas que foram feitas, eu vou mostrar o que a gente fez até aqui. A gente tem todas elas nesse campo ao lado aqui, que são as configurações da consulta, são todas as etapas que a gente fez. E eu também vou mostrar como que a gente faz se a gente tiver que aplicar novamente uma transformação igual. Muitas vezes a gente trabalha com sistemas, né? Quando a gente está falando aí de construir dashboards, enfim, a gente tem os sistemas dentro das empresas que a gente trabalha, e aí a gente extrai dados, por exemplo, extrair o dado de 2019 e preciso tratar os mesmos dados de 2020, ou extrair os dados de março e agora preciso extrair os de abril para fazer a mesma consulta, a mesma análise. Então a gente pode replicar isso facilmente, porque as etapas ficam salvas e a gente vai aplicar elas na mesma consulta. Vou mostrar isso também. Então, quando a gente carregou os dados aqui para dentro do Power BI, os dados da nossa planilha de vendas que a gente está falando, a gente ficou com essas quatro primeiras etapas aplicadas automaticamente. O que, que é? É a fonte da onde estão vindo os nossos dados, a navegação dentro deste arquivo que a gente carregou, e automaticamente ele promoveu os cabeçalhos, porque ele entendeu que tinham dados ali que deveriam ser cabeçalhos e estavam, né, ele sai com coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele entendeu ali que vendas deveria subir, e o tipo alterado, que eu vou falar depois sobre os tipos de dados, né, mas ele alterou os tipos automaticamente de acordo com os dados que a gente tem. E a gente estava aqui. E aí, por que, que eu falo das vantagens, né? Por que, que a gente pode corrigir alguma coisa que a gente tenha feito no meio ou acrescentar alguma transformação depois? Porque a gente tem aqui. Então, cabeçalhos promovidos foi o que a gente fez aqui. Então, a gente está acompanhando as etapas pelo menuzinho direito aqui. Promovi os cabeçalhos, porque a gente tinha ali, lembra que a gente, nossa linha 1 aqui estava com os dados que de fato eram os títulos das colunas e não o que a gente tinha em cima, porque o usuário tinha feito duplicado. Então, a gente fez ali cabeçalhos promovidos, subiu eles. Automaticamente o Power BI de novo fez uma leitura ali para reconhecer os tipos de dados que a gente vai falar mais para frente e a gente ficou com isso aqui. Então a gente de novo, ó, na coluna verdinha ali que a gente aprendeu a ver, a gente tem aquelas linhas vazias, né? A gente renomeou a nossa coluna 1, porque como o usuário tinha feito lá a data na primeira linha lá que estava junto com vendas, a gente renomeou aqui ela para data. Então deu os dois cliques, ele renomeou e a gente removeu as colunas, então ele mostra todas as colunas que a gente removeu, né? Aqui é a linguagem M que a gente vai falar mais sobre. Eu filtrei as linhas, então eu removi aquelas linhas em branco que a gente tinha no meio, dividi a coluna por delimitador, a coluna 1 e a coluna 2 do gerente de conta. Alterei aí automaticamente ele alterou o tipo novamente, porque a gente inseriu uma coluna, então ele tenta reconhecer novamente o título, e a gente renomeou daí as colunas para primeiro nome e sobrenome. Então, digamos que a gente tivesse que ajeitar alguma coisa aqui no meio, que a gente tenha esquecido, ou, puxa vida, deletei uma coluna que não era para eu deletar e fui seguindo os tratamentos e só vi isso depois. Se a gente estivesse trabalhando com um Excel simples, né, sem a gente estar trabalhando com o Power Query, que também existe hoje dentro do Excel, a gente teria que voltar lá dando Ctrl Z, desfazendo as ações até chegar lá e a gente perderia tudo que a gente fez depois. No caso aqui, digamos que eu tenha removido uma coluna que não era para eu remover, então eu tenho aqui o colunas removidas, então ele me mostra. No passo anterior eu tenho todas as colunas ainda, eu não removi elas, e aí eu selecionei elas e removi, foi o próximo passo que eu fiz. O que, que eu poderia fazer aqui? Ou deletar algumas diretamente do código M aqui, da linguagem M, deletar qual coluna que eu queria manter. Aqui eu não quero manter nenhuma, mas eu só vou dar um exemplo. Eu poderia tirar aqui o novo plano
e vou deletar ele daqui do meio do código, deletar a vírgula, e a gente editar o código diretamente. Então, pronto, ele manteve lá a coluna. Eu vou mostrar para vocês aqui, ele está carregando. Então, ele manteve lá a coluna novo plano, que foi a que eu deletei do remover colunas. Tá? Eu vou deletar, ou eu posso deletar o passo inteiro de colunas removidas para voltar ao passo anterior. Então, vou remover meu passo colunas removidas. Pode ser que ele dê um erro nas outras. Aqui não deu, ele não tinha nada específico das colunas que eu mantive, então não deu nenhum erro. Mas vou voltar aqui. Então, renomeei as colunas, foi a última coisa que eu fiz antes de deletar. E vou deletar de novo, caso eu quisesse manter alguma delas, né? Eu poderia manter. Eu vou deletar todas elas porque a gente não precisa, mas era só para vocês verem como a gente poderia, né, editar facilmente no meio do nosso código sem a gente precisar ir desfazendo e perder tudo que a gente fez. Então, beleza, vou remover as colunas novamente. Ó, ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu desejo inserir uma etapa, porque eu estou no meio das minhas etapas, né? Eu tenho etapas posteriores, e ele diz, a inserção de uma etapa intermediária, uma etapa no meio, né, do que a gente está fazendo, pode afetar o que a gente fez depois, as etapas subsequentes, o que pode causar uma interrupção na consulta. Se eu tiver um erro, ele para de consultar lá e não carrega os dados. Não é o caso, a gente já tinha essa etapa, né? Eu só deletei a título de exemplo, então beleza. Vou inserir aqui, ele inseriu minhas colunas renomeadas, filtrei as linhas, dividi por delimitador, aí ele fez a alteração do tipo e renomeei as colunas. Então, voltei a ter tudo que eu tinha. Se eu tivesse removido outras colunas, enfim, eu poderia ter um erro, mas inseri uma etapa ali no meio, então eu consigo facilmente corrigir alguma coisa que eu tenha feito no meio da minha consulta e seguir o meu trabalho sem problema, sem precisar desfazer, refazer, como seria num Excel. Beleza? E aí vocês viram, né? A gente falou bastante sobre os tipos alterados que aconteceram aqui no meio, que ele tenta automaticamente entender os tipos de dados. E eu vou falar um pouquinho sobre quais são os tipos e qual a sua importância, né? Então, lá no primeiro tipo alterado, vocês podem ver, o tipo de dados é esse. A gente tem duas formas de ver, tá? A gente tem como ver ele, selecionei a coluna que é a coluna aqui, a coluna A, e ele tem aqui tipo de dados qualquer. E eu tenho aqui também, né, nesse quadradinho eu também consigo ver qual é o meu tipo de dados. Então, quando eu falo de ABC 123, é porque ele aceita qualquer tipo de dados. Ele entendeu que aqui, como eu tenho um nulo, eu tenho data, né? Eu tenho uma data e a hora aqui também. Ele entendeu que eu posso aceitar qualquer um. Ele automaticamente faz essa leitura e tenta entender pelo padrão que eu tenho aqui. Vendas, aqui nome fantasia, né, que está junto. Ele entendeu que é um campo de texto, então se eu clicar nessa coluna aqui, ele me mostra que o tipo de dados é texto. Eu vou mostrar como alterar o tipo depois, tá? Aqui a coluna 3, que também é texto, né, ele entendeu como texto. Aqui no valor mensal ele entendeu como qualquer, porque eu tenho os dois tipos, né? Como eu ainda não tinha promovido o meu cabeçalho, eu tinha uma linha que me trazia um valor escrito, um valor de texto, e eu tinha as outras linhas me trazendo um valor numérico. Então ele entende que pode ser qualquer tipo. Aqui novamente o tipo de texto, texto, texto. Aqui novamente o valor qualquer, porque eu também tenho texto e número. E aí o que eu fiz foi promover os cabeçalhos, certo? Então no momento que eu promovi os cabeçalhos, automaticamente o Power BI também entendeu que ele teria que alterar o tipo. Então ele foi lá e fez a leitura dos dados de novo para ver que tipos de dados eu tinha naquelas colunas. E por que são importantes os tipos de dados? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Ele entendeu, novamente ele entendeu como qualquer tipo de dados, ele não entendeu isso aqui como um dado de data, justamente porque eu tenho este dado diferente que veio lá do Excel. Então eu tenho data, 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 data e aqui eu tenho uma data hora. Então ele não entendeu como o mesmo tipo. E aí por isso que eu vou mostrar como que a gente altera. Esse aqui é texto, beleza, é texto mesmo, texto também. E aqui eu tenho esse 1, 2, 3 aqui agora. Por que eu tenho esse 1, 2, 3? Porque esse 1, 2, 3 ele entende como um valor numérico. Tá? Ó, aqui ele está como número inteiro, porque eu não tenho nenhum número com vírgula. Tá? E esse número inteiro, a gente tem o número inteiro, eu vou mostrar quais os tipos a gente tem, tá? Mas quando a gente mostra para o Power BI que os nossos dados são dados que estão em formato numérico, ele vai entender depois, quando a gente estiver fazendo as nossas contas, as nossas medidas, os nossos visuais, os nossos gráficos, ele vai entender que eu posso fazer somas, que eu posso fazer divisões, que eu posso fazer médias, ele vai entender realmente aquele dado como um dado numérico e vai nos permitir fazer tudo isso que eu estou falando. Então, eu não tenho como fazer uma soma de John Smith com Lucas
porque eu não tenho como somar dois dados de texto, mas eu tenho como somar 1.600 com 13.700. Então é isso que a gente precisa dar importância para os tipos de dados, porque quando a gente for fazer as contas depois, vai facilitar a nossa vida na hora de trabalhar com esses dados, tá? Então, vou até o último tipo alterado que a gente tem aqui, né? Então, que ele leu novamente, porque a gente tinha separado as colunas, e vou para o último passo que a gente tem. E notem que, de novo, a gente segue sem o Power BI entender que esta nossa primeira coluna é um tipo de data. Então, como que a gente muda os tipos de dados, né? Caso o Power BI não tenha reconhecido que a gente tem um tipo numérico, que a gente tem um tipo de data. Então, eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso fazer aqui onde a gente visualiza. Então, aqui eu vou falar agora, antes de mudar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada tipo de dados, tá? Então eu tenho número decimal, tá? Um número decimal, como o próprio nome já diz, né? É quando a gente tem um número decimal, um número que tenha casas depois da vírgula. O número decimal fixo, então, é o número que a gente usa quando a gente está falando de valores, né, de valores financeiros, né? A gente usa o número decimal fixo, então também com casas na vírgula, mas ele tem essa outra nomenclatura aqui. O número inteiro, que ele reconheceu esses valores como número inteiro, a gente vai mudar eles também porque eles estão falando de valores monetários, né? A gente está falando de valores de plano, então é algo que alguém pagou, então a gente precisa transformar isso para a moeda também. O número inteiro, então, é no caso porque a gente não tem casas depois da vírgula aqui, ele entendeu tudo como número inteiro. Percentual, como o nome já diz, né? Se a gente tivesse feito, se o nosso sistema extrai ali alguma conta e a gente tem o 0,35, a gente poderia transformar isso em percentual, mudando aqui o tipo de dados. Então eu tenho data hora, que é aquele dado, né, que está separado ali, por isso que ele não entendeu tudo como uma coluna de data. Eu tenho só data, eu tenho somente hora, eu tenho data, hora, fuso horário, se eu te extrair alguma informação de fuso horário, e uma duração, né? Se a gente tem uma planilha, por exemplo, que a gente está calculando o número de horas trabalhadas pela pessoa, a gente vai mudar o dado para a duração, né? Porque a gente está falando de uma duração em horas. Aí a gente tem o tipo texto, a gente tem os tipos verdadeiro e falso, né? Então, quando a gente tem uma validação, por exemplo, se a gente fez uma fórmula direto lá no Excel de verdadeiro ou falso, então aqui a gente também pode classificar os dados como verdadeiro e falso. E a gente tem o binário, né? 0 ou 1 também, que a gente pode classificar para fazer algumas contas. Então, eu vou mudar este tipo de dados aqui, vou clicar aqui e vou mudar ele para data. Só vou descer ali para a gente ver como é que fica a transformação. Então, na linha 46 aqui, ele tinha 11 de 10 de 2015 a 1 da manhã. Então, eu vou pegar e vou mudar esse tipo de dados para o tipo data, porque eu só quero a data, eu não preciso a hora aqui. Mudei, vou descer ali para a linha 46 de novo para vocês verem. Ó, 11 de 10 de 2015, ele ignorou aquela hora que eu tinha, porque isso não vai ser utilizado por nós nessa planilha. Beleza? E como que a gente faz a outro tipo de transformação? De repente ele é até mais visual e mais fácil do que eu vir aqui clicar, né? Então, posso clicar aqui, onde eu mostrei para vocês, né, o resuminho do que ele está entendendo como tipo de dados. Cliquei aqui, e aí aqui fica até mais fácil de ver, porque ele tem um auxílio visual ali, né? Então, número decimal é o que tem ponto aqui, porque como o software, né, é desenvolvido em inglês, a gente sabe que fora do país o ponto que faz a divisão entre casas decimais, né? Aqui no Brasil a gente usa vírgula, mas fica claro de ver que é o que tem números depois da vírgula. Então, o número decimal fixo, que eu falei para vocês que a gente usa para valores monetários, o número inteiro é o 1, 2, 3 ali, que ele reconheceu agora, aí o percentual, data, hora, duração, texto, verdadeiro, binário, e eu tenho como inserir dados de localidade também. Isso vai ficar mais claro quando a gente for trabalhar lá com os visuais de mapa. Então, eu vou mudar aqui, como eu falei para vocês, a gente precisa usar esses dados como dados financeiros, dados de valores. Eu vou clicar aqui no meu valor financeiro, e ele mudou e botou ali por mais que a gente não tenha casas decimais, né, ele insere daí o que seriam os nossos centavos. Então eu estou falando que o plano custa R$ 690 e 0 centavos. Ele entendeu isso como um valor monetário. Depois, quando a gente estiver lá na frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para escolher a moeda em que a gente vai visualizar isso. Então, um resuminho, né? A gente falou aqui sobre quais são as vantagens, né? A principal vantagem que é a gente poder corrigir as transformações ali no meio, essas transformações ficam salvas. E agora, antes da gente partir para a próxima aula, eu vou mostrar como que a gente faz para trocar a fonte de dados, né? Digamos que eu puxei os dados ali de abril e agora preciso fazer exatamente os mesmos tratamentos que eu fiz na planilha de maio. Então, como é que eu faria? Digamos que isso aqui fosse abril
eu posso duplicar a minha consulta, então eu clico com o botão direito na minha consulta e dou um duplicar. E aí o que ela faz? Ela faz exatamente a mesma coisa. Ela duplicou exatamente como eu tinha lá, pegou a mesma fonte, fez todas as alterações, beleza. Mas digamos que aquilo fosse abril e essa aqui fosse maio, vou chamar de maio, tá? Como exemplo. E como que eu faço para mudar, né, para puxar uma planilha e aproveitar todas essas minhas etapas aplicadas? Eu posso vir aqui na fonte, posso clicar aqui na engrenagemzinha. Essa engrenagem serve para a gente entrar naquela etapa que tem aquelas opções. Por exemplo, vou mostrar para vocês no dividir a coluna por delimitador que a gente fez. Se eu clicar na engrenagem, ele abre aquela janela novamente do dividir a coluna por delimitador para eu mudar, para eu poder mudar as opções que eu selecionei daquela etapa. Não quero fazer isso, eu quero mudar a minha fonte de dados. Então, cliquei na engrenagem, e aí aqui ele está me mostrando o caminho do meu arquivo. Então é user documents planilha de vendas. Então no caso aqui, se eu tivesse planilha de abril, eu poderia ir lá procurar e selecionar no caminho que está a minha planilha de maio, daria um OK aqui e simplesmente ele replicaria todas as etapas na minha planilha de maio e eu não teria que fazer tudo isso novamente. Isso facilita muito o nosso trabalho e agiliza ele também para a gente trabalhar com vários meses, vários anos, enfim, com várias planilhas diferentes, mas que tenham o mesmo formato e que saiam eventualmente do mesmo sistema, porque geralmente eles saem com um padrão. Tá? Para eu excluir uma consulta aqui que eu tenha feito a mais, basta eu clicar com direito e dou um excluir também. Vocês viram que eu renomeei também com 2 cliques, é bem intuitivo mesmo essa questão de trabalhar no Power BI. Então, falamos aí sobre as etapas, sobre como transformar as etapas, né? Falei ali também da gente fazer a transformação, quais são os tipos, né? E como fazer as transformações dos tipos de dados e como mudar a nossa fonte para aproveitar todas as etapas que a gente já fez. Beleza? A gente se fala na próxima aula.